paz do Senhor, professor e professora, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a nossa aula é muito especial, temos muito a aprender com ela, temos muito a aprender com Timóteo. Então seja bem-vindo a mais uma aula. Não esquece de compartilhar, manda o linkzinho aí no grupo dos professores. Se tem ideia, lembra também de compartilhar. A ideia de vocês também fazem toda a diferença, até mesmo para os planejamentos da próxima aula, tá? Toda dica aí é bem-vinda. E o conhecimento ele deve ser compartilhado. E não esqueça também de seguir aí o nosso canal para receber todas as notificações e também conseguir nos acompanhar de pertinho, amém? Vamos iniciar nossa aula de hoje, então? Nossa aula de hoje está lá no capítulo 11, que diz que Timóteo, um discípulo obediente. Eu brinco com as minhas crianças lá que, palavrinha difícil, né? Obediente, mas não é só difícil de falar não, né? É difícil de cumprir. Precisa aí um pouquinho de sacrifício, né? Até mesmo nós, né, ser obedientes, até mesmo para o adulto. Então, conversa com o professor, leia, medite nessa conversa entre o leitor e o escritor. Vamos continuar aqui, temos as bases bíblicas e o plano de frequência. Em seguida, né, o momento da oração. Converse lá, como já falei na aula passada, dê as mãos, pode ser em roda, às vezes faz a sua aula na rua, faça uma oração, pergunte se alguém tem desejo de orar, ou se ele está um pouquinho envergonhado, né? Alguém então que inicie e outro continua. E também tem um momento aí de louvor, esse hino aí é bem antigo, mas ele é bem certeiro assim naquilo que nós vamos estudar hoje, né? Obedecer do Crianças Diante do Trono. Vou cantar uma frasezinha aqui que vocês vão lembrar desse hino. Obedecer é mais que importante, a forma de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Pode ser só essa partezinha também, não precisa passar o hino todo, mas repete umas 2 vezes, que fala que obedecer, né, é uma forma de amor. E falando em forma de amor, podemos lembrar, né, da obediência de Jesus, não só de Timóteo. Você pode até fazer um breve comentário. Então, nosso objetivo é o quê? Incentivar a obediência e o amor à obra, tendo como exemplo a vida de Timóteo. Nosso versículo do dia, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Temos aí um versículo curto, fácil de memorizar e eles podem sair da aula hoje memorizando. Então fiz aqui uma brincadeira com imagens, como vocês podem ver, eu gosto de trabalhar bastante com imagem, né? Então tenho aqui, você vai fazer um varal. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era criança, não vou dizer quando era menor, né? Quando eu era criança, as preleitoras faziam muito, né? Varal, não sei se alguns irmãos aí vão lembrar, era varal e a gente memorizava os versículos com varal e isso marcou a minha vida. Então, acho que aquilo que marca a gente para positivo, a gente também deve continuar, né? Então, a cordinha foi para algum lugar, mas eu trouxe aqui. Você vai colocar, pedir para alguém segurar, ou você pode fazer como eu vou fazer aqui, né? Levantando e eles lembrando. Por exemplo, vamos lá. Que é essa imagem? Primeiro você vai trabalhar a imagem, tá? Jesus. Então, nós temos que memorizar o que? Jesus continuou. Aponta o dedo, né? Então, é você, ou seja, se você. O coração, ele fala de amor, mas aqui nós vamos falar me amam. Obedeçam aos meus, eu usei apenas siglas, ó, O-B-D-C, mas aqui no versículo é obedeçam, mas para memorizar já funciona, tá? Obedeçam o quê? Mandamentos, né? Usei as placas de Moisés aqui, né, como exemplo. Então, vamos lá. Aí você vai levantando. Vou colocar em ordem aqui para ser mais fácil da gente começar. Vai treinando aí em casa, você também já vai chegar com o versículo memorizado, professor. Então, vamos lá. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus
ensinamentos. Você pode usar o varal e você pode ir levantando várias vezes. É um versículo curto, fácil de memorizar, né? João 14 e 15. Então, vamos lá explorando as escrituras. Vamos enfatizar de novo. Às vezes, a aula e o ensinamento ele tem que ser um pouco insistido, um pouco chato, porque é memorização, né? Ou eles não vão esquecer de Paulo nessas aulas. Então, estamos falando sobre quem? Sobre Paulo. Então, vamos lá continuar o nosso estudo sobre Paulo. Então, vamos dar assim, um breve comentário sobre Paulo. Então, Paulo é um homem que passa anos fazendo as viagens. Nessas viagens, ele está fazendo o quê? Anunciando o evangelho. Você pode até deixar, às vezes, as crianças falar. Se eles não conseguirem, você faz o complemento. Mas eu acredito que eles consigam, que eles são bem espertos, tá? Anunciando o evangelho. E nessas viagens foi o quê? Abrindo igrejas, culto em casas. E isso foi aumentando. Então, Paulo, como era um só, né? E como Deus fez e como todos nós temos que fazer, discípulos, porque a obra não para. Paulo também nomeou, né? Discípulos e cooperadores. Então, entre eles, nós vamos falar sobre Tito, Silas, Barnabé, mas a aula de hoje é específico sobre Timóteo. Timóteo, juniores, ele é conhecido sobre discípulos, um discípulo obediente. Então, Timóteo tinha algo aí especial, a obediência. Mas quem era Timóteo? Timóteo, ele era um líder da igreja em Éfeso. Ele era muito jovem e ele precisava de conselhos. Então, Timóteo, além de se destacar como um homem obediente, mesmo com a sua juventude, ele não queria fazer as coisas do jeito dele. Ele buscava o quê? Uma orientação, um conselho, né? Então, ele acaba, recebendo de Paulo 2 cartas. Então, temos aqui, Timóteo. Então, Timóteo, além de conselhos e ensinamentos sobre diversos assuntos, ele recebeu de Paulo, ele era um jovem pastor, E dentro dessa carta que Paulo manda para ele de aconselhamento, está o quê? As características que Paulo destaca em Timóteo, que é o que a gente deve passar para os nossos juniores, Que primeiro é o quê? Ele era muito jovem. Apesar da sua juventude, ele buscava o quê? Uma orientação. Não qualquer pessoa, ele buscava uma orientação que era um homem de Deus, E Paulo orientava o quê? Que para que ele fosse respeitado, como autoridade, ele tinha que ser exemplo. E é o que nós devemos ser, juniores. Que exemplo que nós estamos tendo para os nossos amigos no colégio? Será que é um exemplo de mentira? Quem mente é respeitado? Vamos pensar. Você consegue acreditar numa pessoa que já mentiu para você? Você não consegue acreditar mais, porque você tem medo que ela minta de novo. Ou uma pessoa que faz maldade é um bom exemplo? Não. Então, para que nós conseguimos ser respeitados, nós também devemos respeitar o próximo. Ser exemplo, um exemplo bom, Se dedicar à leitura das escrituras, pregar o evangelho com coragem. E é essas características que Paulo vai destacando, encorajando Timóteo, que é o que nós temos que ensinar aos juniores. Ei, juniores, nós temos que ler a palavra. Lembra dos ensinamentos das outras aulas? Ei, o falso mestre que vem aqui nos falar falsos ensinamentos. Nós vamos combater com a palavra. Ei, saber o que há de vir e nos ter coragem para enfrentar os medos, os desafios, às vezes os laços que o inimigo nos coloca em nossa frente de querer mentir ou de querer fazer uma maldade. Precisamos da leitura, precisamos da oração para nos orientar. Então, mas Proline, aí a gente pensa assim, mas eu sou muito novo. Timóteo também era novo. E aí ele vai escrever lá na carta, Paulo vai dizer assim, que quando Deus escolhe alguém, você vai dizer assim, nem é a própria que está falando, é a própria Bíblia. Ele não se preocupa com a idade,
Porque Deus não olha, crianças, se você tem mãe, se você tem pai, se você tem avô, se você tem vó, se onde você está morando. Deus, ele quer um coração sincero, um coração que o adore, um coração que busque. É esse que Deus levanta lá de baixo e faz grandes promessas e honra. Não importa a tua idade, Deus te chamou para fazer a diferença, para ser exemplo. Então, o importante é estar com um coração cheio do Espírito Santo, porque um coração cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele, no momento de pensar em fazer algo errado, o Espírito Santo já aconselha, opa, você é filho meu, você é promessa minha, não faz. E com a orientação do Espírito Santo, você não faz. Não é verdade? E Paulo, ele confiava em Timóteo porque ele sabia que ele era obediente e fiel. Duas palavrinhas-chave aí para nós aprender hoje. Que agrada o coração de Deus, que é a obediência à sua palavra, é obedecer o pai e a mãe, né? Vamos citar aqui, ó, que Paulo foi criado por quem? Pela mãe e pela sua avó, ele foi orientado desde pequeno, ele aprendeu a escritura e não é diferente de você, criança, não é diferente de você, Júnior, você está aqui na EBD, desde pequeno você está aprendendo. Então você não pode dizer que não sabe, que não pode mentir, que você não sabe o que não agrada a Deus, porque você sabe. E aí, você sabendo, você deve ser fiel àquilo que você está aprendendo. Essas orientações que a lição quer que nós, professor, destacamos. A importância de ser fiel, a importância de ser obediente, a importância de praticar a palavra do Senhor, ter coragem. E aí nós temos a sugestão de atividade. Usei a sigla também aqui, ó, obedecer. E aqui coloquei obediência, também tá lá no Drive, você pode procurar lá. Para brincar um pouquinho com eles, que essa galerinha aí dá para brincar. Então nós vamos fazer o quê? Um acróstico. Mas esse acróstico, ele não deve ser de letras soltas, ele deve ter sentido. Até você pode trabalhar, né, as palavras. Fiz um menor, porque às vezes o tempo é curto, e se o seu tempo for um pouquinho maior, você consegue trabalhar aqui. Então você vai trabalhar palavras-chave da aula, né? Então, o que? Ser honesto, né? Timóteo era honesto, se ele era obediente, ele tinha honestidade. Então, você pode perguntar para o Júnior, por que você escreveu honestidade? Aí ele vai ter que explicar. Se você vê que ele dá uma gaguejada, você também ajuda, não tem importância, tá? Ah, é verdade, Bíblia. Por que você lê a Bíblia? Porque o Timóteo, ele lia as escrituras sagradas. E Deus, por que Deus? Porque Timóteo orava, Timóteo buscava. E por que coragem? Sejam corajosos, Timóteo era corajoso, né? E aqui tem, né, obediência, Bíblia, respeitado, né? Lembra que a gente comentou ali no início, também traz na lição, insistente, porque o crente tem que ser insistente. Mas por que, Tia Aline? Por quê? Porque às vezes a gente não quer ler a Bíblia aquele dia, a gente não quer orar, às vezes a gente não quer fazer, mas nós temos que ser insistente, mandar a preguiça embora, paciente, né? Não deixa de ser um dos frutos do Espírito Santo. E repetir aqui, né? Ir à igreja e também amar. Então dá para você trabalhar e refletir sobre as palavras-chave da aula. Então, conclusão. A maior prova de amor que podemos dar a Jesus é sermos obedientes à palavra. Não adianta falar que ama Jesus e fazer coisas que entristecê-lo, mesmo sendo jovem. Lembra aí, Júnior, mesmo sendo jovem, Timóteo servir ao Senhor com dedicação e obediência, ouvindo, praticando os conselhos de Paulo. Mas eu, particularmente, professor, não poderia terminar a minha aula sem falar da maior prova de obediência. Estava fazendo o planejamento da aula, e você também pode dar uma pincelada aí antes de encerrar a sua aula como junior, que se nós voltarmos no princípio, né, onde Deus criou o céu, a terra, o Adão e a Eva, né, nós percebemos que o quê? Esta aliança entre o homem e a mulher, ela é quebrada. Pelo quê? Pela desobediência. Lembra lá, juniores, quem é o primeiro homem, quem é a mulher, você pode brincar, ele vai dizer... o Adão, a Eva. Então, existia uma comunhão, ou seja, existia uma aliança. Só que Deus pediu uma coisa só, obediência. E não foi obedecido.
Por quê? Porque a Eva desobedeceu aquilo que o Senhor pediu para ela, não comer do fruto. Então, automaticamente, essa aliança ela é quebrada. Por quê? Por causa da desobediência. Então, olha como desobedecer é algo tão triste que separa o homem de Deus. E, ao mesmo tempo, a desobediência que separou o homem de Deus vem o quê? A própria obediência. Que é o nosso Jesus, se fez homem, veio à terra, nos ensinou, morreu na cruz. E quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado e essa aliança novamente se conecta. Então, olha que lindo. A desobediência quebra, mas a obediência novamente traz a aliança entre o homem e Deus. Então, que os nossos juniores hoje possam sair daqui pensando o quanto é importante ser obediente àquele que o criou. E o próprio Senhor é exemplo de obediência, nós não podemos deixar de destacar aqui. A desobediência separou, mas a obediência, porque ele foi obediente do começo ao fim, sem reclamar, sem abrir a boca. E a obediência traz novamente essa relação entre o homem e Deus. Então aqui hoje terminamos a nossa aula, pensamos também, não só refletir sobre os juniores ser obediente, mas nós também adultos precisamos dar insistências, que muitas das vezes nós se perdemos, mas nós pedimos aí ajuda para o Espírito Santo e ele vai nos orientar. Então, um abraço, um beijo, até a próxima aula. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.